Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma remissão de tempo? Porque é que quando uma pessoa ela é narcisista, já no grau da perversidade, ele não consegue ouvir nenhum tipo de verdade. E aí ele distorce as verdades e joga você contra você mesmo. Ele ouve você, uma pessoa que ela é narcisista, perversa, ela influencia você, ela ouve você, mas ela usa as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades contra você mesmo. E ele não consegue ouvir nenhum tipo de verdade, mas ele diz entender sobre as verdades. Então, você tem que entender o que é remir o tempo. Porque é que pessoas que estão fora da palavra, a sua sabedoria só é válida para você mesma, para ele mesmo. O narcisista, a sabedoria dele só serve para ele mesmo. E aí você tenta ajudar a pessoa que ela é narcisista, que ela tem algum tipo de transtorno mental, mas você não consegue ajudar, porque a pessoa ela não consegue ouvir, porque ela não consegue mais ser exortada, porque ignorou a visão, ignorou a palavra, ignorou o pecado, não acreditou em nada disso. E aí as pessoas que elas estão vivendo nesse grau, que ela não consegue remir o tempo, que é o que eu vou explicar para você na prática, o que significa essas pessoas que falam entre remir o tempo. Você entrar na linha do tempo? Como assim? Como é que uma pessoa ela entra na linha do tempo? Remissão de tempo é um resgate do tempo. É uma pessoa que ela pagou o preço para entender o que aconteceu com ela mesma. Porque é que ela não consegue falar a verdade. Ela já sabe que mente, ela já sabe que tem transtornos mentais, ela já sabe, né? Deus explica isso. A pessoa já descobriu que é mentirosa, que tem transtornos. Então, esse tipo de pessoas que está sofrendo, ela já vive sofrendo. A condenação, a culpa, a remissão. É aquela pessoa que está sofrendo aflição, que está se sentindo culpada, que está tendo insônias, que está sofrendo. Mas ela vai fugir desse sentimento. Ela não entende sobre a remissão de tempo. Ela não quer perder tempo com Deus. Ela não acredita na palavra, não acredita em Deus, ela busca apenas uma religião. Na maioria das vezes, muitos religiosos que estão dentro da igreja, ele usa a palavra de Deus, mas ele vive remindo o tempo, porque ele não sabe a respeito dessa remissão de tempo. Porque existe a remissão de tempo entre o bem e o mal. Para que você entenda o que significa essa remissão de tempo, como funciona a palavra, como é que funciona. Então, quando uma pessoa que ela é narcisista perversa, ela não acredita mais na palavra, ela usa a palavra contra ela mesma, porque ela usa tudo, ela condena as pessoas, ela culpa as pessoas, ela está sofrendo, mas ela não quer ser convencida do que ela sente, ela não quer pensar, ela ignora. Entende o que Deus explica? E por ela ignorar, ela vai remir o tempo. Que é o que eu vou explicar para você. Que na linha do grau do narcisista perverso, porque o narcisismo existe os graus. E para que a pessoa chegue nesse grau do narcisista, o perverso, ele já ignorou toda a visão. Então, geralmente o narcisista perverso, ele não aceita ouvir ninguém, mas ele quer dizer tudo. Ele nunca erra, mas ele tá condenando todo mundo. Ele não aceita ouvir, mas ele quer falar tudo. E aí ele vai adoecendo mais, ele vai ficando mais transtornado, mais aflito, mais agoniado, mais culpado. Todo narcisista ele tem vícios. Todos eles têm vícios. E todo narcisista ele não consegue acreditar na palavra. Ele não sabe como funciona a palavra. Porque Deus não se revela para ele para convencer a ele da palavra. Porque geralmente ele já ignora a própria visão. A pessoa que ela chega a esse grau da perversidade, ela ignorou a visão. Entende? Então ele pratica vários erros, que é o que eu vou explicar aqui para você. Você já ouviu falar sobre
Pessoas que usam do macaco voador, que usam as pessoas, né? Ele usa do macaco voador. Vou explicar para você o que é o macaco voador, para que você entenda o que é essa remissão de tempo. Que tem pessoas que não sabem o que é e vai buscar misticismo para entrar na linha do tempo, para entender, para conseguir ruminar, porque ele também não sabe o que é ruminar, ele não sabe o que é pensar. Então Deus explica em Colossenses 4:2, são pessoas que elas não sabem a razão da fala. Então ela não consegue ser exortada com a fala. Por quê? Porque geralmente a pessoa que não crê na palavra, ela não consegue mais ser exortada, porque ele não crê na palavra, ele não acredita que na palavra tem alguma consequência. Então ele não quer ouvir nada, mas ele quer falar tudo. Ele não sabe de nada, mas ele diz saber tudo. Ele é confundido, entende? Por ele ter ignorado a própria visão. Ele ignorou a visão. Então, tudo que acontece com uma pessoa que ela é transtornada, ela está culpando todo mundo. Ela não quer realmente ouvir por que aconteceu algo com ela. Ela simplesmente quer jogar. Ela não quer pensar. Ela quer justificar. Ela quer condenar alguém que só errou por conta de alguém, porque se deixou acreditar em alguém. Então, a pessoa que ela é assim, geralmente, ela tanto é usada como macaco voador, porque ela serve como um pau mandado na mão das pessoas, porque geralmente a pessoa que já passou por esse estágio, para poder chegar ao nível do narcisista perverso, ele já tentou de tudo. Ele já tentou de tudo para entender os próprios sentimentos, mas ele ignorou a visão, a razão do que é, porque ele não quis aprender o que ele estava vendo. Entende? Então, geralmente, quem está sofrendo esse tipo de problema emocional, ele vai usar as verdades dele, mesmo ele sabendo que está mentindo, ele vai usar as verdades dele contra você. Então, ele vai distorcer a verdade e vai fazer você acreditar na verdade que ele criou, mesmo ele sabendo que está mentindo. O narcisista perverso, ele faz isso. Mesmo ele sabendo que está mentindo, mas ele está querendo se proteger, ele está criando um sentimento, ele está criando uma proteção de um sentimento que ele carrega, uma culpa, uma aflição, uma condenação. Então ele cria uma autodefesa, defendendo-se a ele mesmo. Então, mesmo ele sabendo que ele está mentindo, ele faz você acreditar que é você que está mentindo. É por isso que os narcisistas, eles chegam nesse grau da perversidade de uma pessoa que ela não tem mais sentimentos dentro dela, ela não tem mais sentimentos nenhum, porque na cabeça dele, no sentimento dele, que isso foi acontecendo, né? Encaminhando a pessoa a esse sentido da perversidade, na mente dela ela estava se protegendo-se de uma emoção, de uma sensação de condenação. Então ele está tentando entender o próprio sentimento. Por isso ele está o tempo todo invertendo os valores, trocando a verdade pela mentira. Ele está se autodefendendo, se autoprotegendo. Então, geralmente, quem é um narcisista perverso, ele distorce tanto a verdade que ele faz você crer na verdade que ele quer criar. É uma verdade que ele quer criar. Então, ele sabe que ele está mentindo. Ele só não sabe por que ele está mentindo. Por que é que ele é mentiroso? Por que é que ele é mentiroso? Porque ele está querendo defender por que é que ele é mentiroso. Então, ele está criando uma verdade em cima das mentiras dele, se defendendo o tempo todo. Entende? E aí, as pessoas que lidam com pessoas nessa situação, ela não sabe a razão. Então, a pessoa que ela é narcisista perversa, ela contamina o outro. Ela adoece o outro. Porque ela culpa o outro. Porque ele ouve você, o narcisista que ele é perverso, ele ouve você, depois ele joga você contra você mesmo. E você não consegue ter essa visão. Você só consegue ter a visão que a pessoa, ela dava uma de amiga, ou de mãe muito boa, ou de irmã muito boa. Ela lhe ouve, depois ela tá jogando o que ela ouviu de você contra você mesmo.
Ela pegou alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade sua, alguma falha sua, algum erro seu, e agora ela distorceu contra você. E é por isso que ele consegue fazer isso. E aí depois que a pessoa faz isso uma vez, faz duas, depois ela não consegue mais pensar na própria alma. É quando ela se torna esses narcisistas, que são pessoas perversas, que ela não consegue mais pensar na própria alma. Ela não consegue mais ouvir e nem pensar, mas ela consegue falar. Ela consegue acusar as pessoas, se proteger o tempo todo acusando as pessoas, porque ele criou essa defesa. Eu tô me protegendo, eu tô geralmente quem andou no caminho das trevas, ele vai ter esse caráter, esse perfil, porque ele ignorou a própria visão. Então ele não consegue mais ser exortado com a palavra. Ele não consegue mais ser convencido da palavra. Ele não sabe mais como funciona a palavra. Entende? Ele não sabe, ele não acredita mais nisso. Por isso ele fica transtornado. Por isso ele está o tempo todo acusando as pessoas, condenando as pessoas, se justificando o tempo todo, porque ele não quis saber. Então Deus explica para você que quer, né, se proteger de narcisista, você entender que você não consegue ajudar aquela pessoa, porque ela não quer mais. Entende? Você lidar com o narcisista, mas ele não consegue. Ele não consegue querer ajuda. Porque ele criou outra verdade dentro dele. Ele criou a mentira como se fosse verdade dentro dele. Então é um sentimento. A mentira, ela é um sentimento. Para que você entenda como funciona isso. Então em Colossenses 4:2, Deus explica: perseverar em oração, valendo nela com a ação de graça. A oração, ela só tem valor na vida de uma pessoa. A palavra e a oração, ela só tem valor na vida de uma pessoa quando ela aprende a ser uma pessoa pacífica. Quando ela aprende a esperar. Quando ela aprende a ter fé. Quando ela quer ouvir, quer esperar para ver o que foi que ela ouviu. Então a oração dessas pessoas que acreditam em Deus, mas ela não acredita que Deus fala, que Deus resolva nada, que Deus faz nada. Então ela mistura tudo. Ela não sabe nada. Então orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos de mistério de Cristo, pelo qual também estou também preso. Então tem pessoas presas na palavra. Ela está presa, ela está vivendo a palavra de maldição, a palavra de praga. Ela está vivendo ressentida, ela carrega culpa dentro dela, aflição, e ela não acredita na palavra. Ela está presa na palavra. Para o manifesto como me convém falar. Deus explica. Né? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos de mistério de Cristo, pelo qual também estou também preso, para que o manifesto como me convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora da palavra. Ele não sabe como funciona a palavra. Deus não se revelou para ele. Entende? É o que Deus está explicando aqui. Então, andai com sabedoria para aqueles que andam de fora. Então, eles vivem remindo o tempo. Deus explica aqui. Remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quer dizer, a palavra, ela tem um sentido. A palavra, ela tem uma verdade. A palavra, ela é um sentimento. Então, quem vive remindo o tempo, ele vive praticando a palavra de forma errada. Então, ele está buscando justificar o próprio sentimento. É isso que Deus explica. Então, você que anda com sabedoria, você tem que saber como usa a palavra. Porque aquela pessoa que ela está remindo o tempo, ela está o tempo todo se defendendo do próprio sentimento, acusando as pessoas. Então, quem é narcisista perverso, geralmente ele faz isso, né?
Ele usa de macaco voador. O que é ser um macaco voador? Que as pessoas conversam. O que significa ser um macaco voador? É aquela pessoa que ela quer brigar, ela quer provocar, mas ela sabe que se ela fizer o que ela tá com vontade, as pessoas vão perceber que ela tá provocando. Então ela usa alguém. Provoque. Ela quer que alguém provoque porque ela quer entrar. Ela quer... são várias coisas que são macacos voadores, mas isso é uma das, para que você entenda que quem é um narcisista perverso, ele pratica essas coisas. Ele quer defender alguém, ele quer brigar, ele cisma com alguém, um exemplo. Ele cisma, ele quer brigar, ele quer reagir, ele quer causar, ele quer se sentir útil, então ele usa alguém. Porque ele sabe que se ele provocar, as pessoas vão saber que ele tá provocando. Então ele diz, vai fulano, trisca nela, derrama cerveja nela, eu quero só que ela responda, eu quero só que ela se aspe pra você, que eu já fui dessas. Eu tô falando de mim, pra que você entenda, eu era narcisista, eu já fui perversa, foi Deus que me tirou das trevas. Então quer dizer, você quer brigar, mas você quer uma causa pra brigar. Você quer ser útil, você quer mostrar que você é uma pessoa boa, mas você implicou com alguém. E agora você vai usar alguém para que alguém provoque aquela pessoa, para que você agora se mostre como defensora da lei. Você está defendendo alguém. Desde quando foi aquela pessoa que já provocou a situação. São pessoas que vivem transgredindo, que vivem pagando erros. Quer dizer, ela está remindo o tempo do lado do mal. É o que Deus explicou aqui para pessoas. Eu vou ler para que você entenda. Ainda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Eu estou remindo o tempo, eu estou vivendo problema de geração. Eu estou sentindo a sensação, eu estou cismando com as pessoas, eu estou querendo entender o meu sentimento, então eu olho para alguém e eu cismo. Simplesmente eu estou com vontade de brigar. Simplesmente eu estou querendo me defender de alguma situação. Simplesmente eu não acredito. Então se alguém vem me dizer uma coisa dessa... Fulana, você sabe que você está errado, você está provocando. Não, eu estou provocando uma situação para que eu me mostre como a boa, a protetora, a justiceira. Quer dizer, esse tipo de pessoa, ele já tem transtornos mentais. Ele está remindo o tempo. É só um dos exemplos para que você entenda o que Deus explica sobre a remissão de tempo. Então, a palavra não serve para esse tipo de pessoa. A palavra de Deus não frutifica para esse tipo de pessoa. Ela não quer ouvir a palavra, ela vive pelo um sentimento próprio, por uma razão própria, ela está buscando. Toda pessoa que vive esses problemas, eles têm vícios de medicamento, vícios de droga, vícios de fofoca. Ele está o tempo todo se sentindo afligido, ele não consegue mais ruminar, pensar na própria vida, na própria alma. Por que é que ele é assim? Por que é que ele arruma problema? Por que é que ele está sempre jogado nos problemas? Porque ele está remindo o tempo, vivendo o problema que é de geração. Entende? Então são pessoas explosivas, pessoas que são usados como macacos voadores, pessoas que são manipulados, pessoas que são manipuladoras, pessoas que justificam, que não quer ouvir nada, que só elas têm razão, pessoas que são impulsivas com as palavras. Deus explica, Deus explica, são pessoas destemperadas, são pessoas que a palavra não tem fruto dentro dela, ela não tem paz dentro dela, ela tá vivendo ou na culpa, ou na aflição, ou na remissão, tá sendo afligida, tem crises de choro, são pessoas que estão sofrendo. Esse tipo de pessoa que pratica essas coisas, que eu vou explicar outro motivo para que você entenda, ela chega nesse grau do narcisista perverso, que é onde os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas dizem, nunca vi cura, porque só Deus cura. Mas a pessoa não quer Deus, ela não quer ouvir a palavra, ela pode estar dentro da igreja, mas ele sabe que é pecado julgar, mas quando ele sente, ele está julgando, ele está justificando, ele está condenando as pessoas. Ele usa você contra você mesmo, porque ele não tem
Ele ignora a visão, ele ignora o sentimento, então ele usa suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Ele não crê em iniquidade, em pecado, em transgressão, ele não sabe nada disso. São religiosos que usam a palavra de Deus para ter ganho, para ter benefício, para ter vantagem, para se dizer uma pessoa de Deus, mas ele não sabe nada de Deus e nem crê, porque quem acredita em Deus acredita na palavra. Entende? Quem crê em Deus, ele paga para remir o tempo. O que significa pagar para remir o tempo? Ele vai jejuar, ele vai se sacrificar, ele vai pagar o preço para remir o tempo, para entender o que ele sente e não ele condenar as pessoas do que sente. E não ele dizer que não tem culpa nenhuma. E não ele se achar justo, justificando seus próprios defeitos e condenando as pessoas. O comportamento já denuncia. O fruto já denuncia. Quem é a pessoa? Então acumulou os erros e ela não consegue ser mais exortada. Então, na maioria das vezes, ele usa a palavra de Deus, mas ele anda no espiritismo, mas ele vai buscar misticismo, mas ele vai quebrar as leis de Deus para tentar entrar no mundo espiritual da forma dele. Ele quer saber mais do mundo do espírito, mas ele não obedece a Deus. Ele não crê na Bíblia. Entende o que acontece? E tem pessoas que pregam a palavra, mas ela não acredita na palavra. Por prova, já presenciei isso demais. Um dia eu tirei um dinheiro do seio e uma pregadora perto de mim disse: mulher, tu guarda o dinheiro no teu seio, tu não tem medo de pegar uma doença? Eu digo: menina, tu não conhece a palavra de Deus. Aí já disfarçou. A pessoa já disfarçou. Ela fala em Deus, prega a palavra, mas ela não acredita que a doença é algo interno. Então ela acredita que quando adoece, bota a culpa na comida, ela julga, ela não tem visão da própria alma. Entende o que Deus explica? Ele não aceita ouvir. Porque quando ele ouvir, quando eu disse isso a ela, não, eu acredito, mas não é bem assim não, contamina. Entende? Por que é que a pessoa não consegue mais ouvir? Porque ela ignora o que Deus explica. Ela usa a palavra de Deus. Ela busca a Deus para ganhar alguma coisa. Ela não tem cumplicidade com Deus, ela não tem relação nenhuma com Deus, ela não ouve a palavra de Deus. Ela não paga o preço, ela vive remindo o tempo. Ela vive problema que é de geração. Ela vive transgredindo, ela desconhece tudo isso. Desconhece por quê? Porque ignora a visão. Quando é repreendida, quando adoece, ela justifica, ela diz só Deus sabe das coisas, ela não quer saber, ela não acredita na palavra. Porque quem acredita na palavra, ele crê que a doença é algo que Deus está querendo revelar alguma coisa. Que é isso que ele explica. A doença é algo que revela algo para mim. E como eu creio em Deus, mas eu não acredito na Bíblia? Que a Bíblia toda explica a mesma coisa. De sentidos diferentes, de formas diferentes. Entende? Então, quem é narcisista perverso, eles fingem ouvir, mas ele usa você contra você mesmo. Como assim? Para que você entenda. Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você. Eles depreciam e rebaixam os outros e não assumem nem sequer a própria responsabilidade. O narcisista perverso, ele faz isso. Ele deprecia você, ele rebaixa você, mas ele não assume a responsabilidade que ele faz isso. Porque ele faz isso como se fosse uma brincadeira. Ele não aceita nem que você se defenda. O perverso, ele é assim. Então ele tira um sarcasmo, uma brincadeira com você, mas se você perceber que ele lhe rebaixou e você quiser se defender, ele diz, você não aguenta brincadeira, menina, você se aborrece com tudo. Por quê? Porque ele não aceita que você se defenda, ele quer que você engula calado. Como ele lhe deprecia? Ele não assume. Se você perceber que ele fez isso com você, se o narcisista perceber que você passou por isso e você quiser se defender, ele vai armar um escarcéu, porque ele não quer que você se defenda. Por quê? Porque ele não assume quem ele é. Então, se você quiser se defender do que ele falou, ele vai arrumar um problema, porque é para você comer calada. Ele deprecia, ele rebaixa, ele humilha você, mas ele não aceita que você se defenda. É para você aceitar o que ele está dizendo, porque ele já vai dizer, já vem você com seus exageros.
Eu só falei brincando, porque ele não assume a responsabilidade. Porque ele não quer mais pensar nas próprias atitudes. Ele quer desfazer, ele quer depreciar, ele quer jogar um contra o outro, ele quer usar as pessoas, mas ele quer que as pessoas aceitem ele como ele é. Ele quer que as pessoas aceitem como ele é, e se alguém se rebelar, se alguém quiser se defender, ele vai jogar agora como se ele fosse a vítima. Lá vem você com seu vitimismo, com seu exagero, não aguenta brincadeira. Aí ele já começa a se defender atacando você de outra forma, porque você não aceitou ser depreciado, ser rebaixado, ser humilhado, ser comparado. Ele quer que você aceite calada. O narcisista perverso, ele faz isso. Entende? E por que é que o narcisista perverso, ele não consegue ruminar, ele não consegue pensar nas próprias atitudes? Porque geralmente ele tá usando você contra você mesmo. Então ele ouve as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, depois ele tá jogando contra você o seu passado. Ele tá justificando o comportamento dele. Ele tá jogando o comportamento dele, culpando você pelo comportamento dele, porque ele não quer pensar no comportamento dele, porque ele não consegue mais pensar. Já é doente, já é transtornado. Entende? Se ele for pensar, ele vai sentir, ele vai sofrer, ele vai entrar na ignomania, então ele não quer. Então o que é que ele faz? Ele ouve você e depois ele joga você contra você mesmo. Porque ele tá fazendo isso com você porque o culpado é você. É você que me contou. Você que falou isso. Mas agora ele tá falando, ele usa a palavra contra você mesmo, porque ele distorce a palavra que ele ouviu. Ele transforma a palavra em mentira para que assim ele possa se defender das mentiras que ele cria. Um exemplo para que você entenda o que significa remir o tempo da parte do mal, para que você entenda, de pessoas que não conseguem ruminar. Quando eu perdi a minha virgindade, eu era virgem, mas eu já tinha namorado na vida, né? Já tinha beijado, já tinha conhecido outros rapazes, e eu contei isso para o meu namorado. Eu tinha apenas 15 anos quando eu perdi a minha virgindade. Mas ele aproveita a sua fragilidade, o que você falou, que você namorou escondido, que você beijou na boca de outros homens. Então agora um exemplo para que você entenda. Ele vai dizer, olha, eu não quero casar, eu quero morar, também não quero lhe largar. Eu quero ficar com você. Ele sabe que tá mentindo, mas ele quer justificar a própria mentira. Então o que é que ele vai fazer? Para que você entenda o que é remir o tempo. Na mente dele, na cognição dele, na emoção dele, ele tá buscando uma razão. Por que que ele não quer casar? Ele quer viver, um exemplo. Então ele diz, eu não quero lhe deixar, mas eu também não quero casar. Por quê? Porque ele está se protegendo, então ele está justificando por que ele não quer casar. Ele não quer, na cabeça dele, se der errado, se eu casar com ela e der errado, eu vou ter que dividir os bens com ela, eu vou ter que dar alguma coisa a ela, eu vou ter que pagar pensão a ela, porque ela é até de menor, que era o meu caso, ele era de maior, eu era de menor. Então ele está buscando uma razão de se proteger. Como é que ele vai conseguir isso? Proteger a sua própria mentira? Jogando a mentira em você. Culpando você. Então ele vai pegar alguma coisa para transformar a mentira em verdade. Isso é remir o tempo. Entende? Isso quer dizer uma pessoa que ela tá remindo o tempo, ela tá vivendo o problema que ele é de geração, ele tá vivendo a maldição, porque ele já traiu, porque ele já mentiu, porque ele vive se defendendo do próprio sentimento. Então ele tá remindo o tempo. Entende o que acontece? Aí o que é que aconteceu comigo nessa história? Para você entender que em todavia que ele pensar, ele tá buscando uma razão, uma satisfação para alcançar, para almejar, para ele conseguir aquilo que ele quer, ele vai dizer, ele vai tentar convencer a você a entrar na mentira dele. Eu sei que você era virgem. Primeiro ele disse que eu não era virgem, para que você entenda a mentalidade de uma pessoa que tá remindo o tempo. Primeiro ele disse que eu não era virgem. Não, a gente teve relação, mas você não era virgem. Lembra que você disse que conheceu outros homens? Que já beijou? Coisa de escola. Coisa de menina, coisa de adolescente, né?
Eu disse, sim, eu beijei, eu fiquei com os outros homens, mas você quem tirou minha virgindade. Você tentou tirar minha virgindade, foi várias vezes. E não existia penetração. Como é que você agora vem dizer que eu não era virgem? Ah, mas ele está justificando. Ah, não sangrou. Por isso você não era virgem. Ele quer me convencer da mentira dele. Entende? O narcisista perverso, ele quer me convencer da mentira dele. E muita gente acredita e entra nesse jogo. Aí ele fez isso comigo, depois eu chorava, eu sofria. Então eu dizia assim, meu Deus, ele sabe que ele tirou minha virgindade, mas ele quer me convencer que ele não tirou a minha virgindade. E aí, isso foi caso de família, né? Rolou a família toda. Então ele disse, depois que ele percebeu que não colava, que a minha tia disse, você era virgem, não faça isso. Não diga para sua família que você não era virgem para agradar esse homem. Você não é maluca. E ele chegou a me ameaçar. Se você disser que eu fui quem tirei sua virgindade, é aí que eu não lhe quero. Mas você sabe, fulano, que você tirou a minha virgindade. Mas se você disser que foi eu sei que foi eu. Mas eu não quero casar, eu quero morar com você. Sua família quer que eu case. Então, por isso você não tem que apoiar a sua família. Eu sei que você era virgem, mas eu não quero casar. Entende? A jogada da pessoa que ela sabe que ela está mentindo, ela está justificando a própria mentira. Então, ele vai ameaçar, ele lhe ameaça, ele manipula, ele usa da palavra contra ele mesmo, mas ele está tentando apoio. Ele está remindo o tempo. Isso é remir o tempo. Entende? Que tem pessoas que não sabem a respeito disso. Então, quer dizer, quando eu assumi, não, ele foi quem tirou minha virgindade, vamos para a justiça, vamos provar. Quando ele viu que isso estava acontecendo, foi quando ele disse, eu vou para a justiça, mas agora é que eu não vou casar. Agora é que eu não caso, porque eu combinei com você, você tinha que dizer que não foi eu que tirei sua virgindade. Assim eu ficaria com você. Mas você ajudando a sua família e dizendo que eu tirei sua virgindade, aí é que eu não lhe quero. Por quê? Porque ele está criando uma verdade. Quem vive remindo o tempo, que ele não sabe como funciona a palavra, ele quer transformar a mentira em verdade. Ele não quer saber da verdade. É o que Deus explica. Ele sabe que está mentindo. Não é que ele não sabe, mas ele está se protegendo porque ele criou uma verdade dentro dele. Vai que eu caso com ela e ela está casando por interesse. Vai que ela não me suporte as minhas traições, as minhas mentiras e ela me largue. E eu tenho que dividir os bens. Ele está buscando dentro dele a razão da proteção emocional que ele sente dentro dele. É um sentimento. Então ele vive remindo o tempo. Por isso Deus explica aqui, que na sabedoria do engano da pessoa, ela vai viver remindo o tempo. Então você vai ter que ter a sabedoria que quem vive remindo o tempo, ele vai jogar em você, ele vai condenar você, ele vai justificar, ele vai converter a mentira em verdade, a verdade dele, a verdade que ele cria, porque é um sentimento, a verdade é um sentimento, a mentira também. Então, essas pessoas, elas estão transgredindo. Por isso, ele chega o grau da perversidade. É uma pessoa perversa. Ele perverteu o seu coração. Então, tudo que acontece com ele, ele nunca se vê como errado. Porque ele não quer se arrepender. Porque ele não quer mudar. Porque ele não quer ceder. E aí, ele chega a esse grau do narcisista perverso, dos transtornos mentais. Porque ele não consegue mais ser convencido da verdade. Nesse tempo, ele já era um narcisista assim, com 26 anos. Imagine hoje, com 50 e pouco. Como é que essa pessoa não tá? Tá transtornada, não tá entendendo nada da vida. Tá justificando, tá condenando, não convive bem com ninguém, vive de fachada, vive de aparência, vive como sepulcro. Porque ele não entende a respeito do próprio sentimento, que ele vive o problema de geração. Os problemas do pai dele, que ele adquiriu e ele o quê? Somatizou dentro dele. Então ele está causando mal na vida dos outros, mas ele está justificando. Por que que ele é mentiroso? Por que que ele condena? Por que que ele julga? Por que que ele se protege tanto? Por que que ele se defende tanto? Porque ele falou mal de tudo que o pai fazia, praticava, mas ele praticou a mesma coisa. Isso é remir o tempo.
Entende? Então eu passei por isso, a pessoa tentou me convencer. Então ela disse, não, se você não disser que foi eu que tirei sua virgindade, eu fico com você. Eu não quero casar, mas eu vou lhe assumir. Mas se você disser, aí é que eu não fico com você. Aí é que eu não caso, não tem quem faça eu casar com você. Por conta da sua família. Por conta da sua... Então ele tá jogando, ele tá condenando, ele tá botando a culpa, porque ele não queria casar, porque ele tinha medo de eu não suportar, de eu não aguentar as traições, as mentiras, e ele ter que me dar alguma coisa, ressarcer o prejuízo, né? Então, não, eu vou viver, quando eu não quiser mais, eu não tenho problema, né? Não tem problema de divórcio. Ele tava se protegendo, ele tava remindo o tempo. Isso é só um dos exemplos do que é essa remissão de tempo. É a pessoa que ela não quer saber da verdade. Ela vai justificar a verdade dela, criando uma mentira para se proteger, para proteger o próprio sentimento. Ela sabe que ela está mentindo. Isso é a remissão de tempo. São pessoas, para você entender ali o que Deus está dizendo. A exortação da oração. Eles não conseguem ser exortados. Ele não consegue ser convencido mais da palavra. Por quê? Porque já adquiriu muito pecado, porque trai, porque sai com mulher casada, porque é mentiroso, porque é um homem promíscuo, é um homem que sabe que mente, mas ele tem a mentira como algo bom. Ele não acredita que isso vai ter consequência. Isso é mulher ou homem? Ele está se protegendo, remindo o tempo. Então ele está provocando situações, ele está desfazendo das pessoas, eles não assumem a própria realidade. Eles não assumem o sentimento. Eles querem justificar o sentimento. Eles não querem pensar. Pensar, porque eu sei que eu tô errado, por que que eu sou assim? Ela não merece isso. Não, ele tá causando o mal na própria vida dele, justificando o mal, porque é um mal de geração. A maioria das vezes, isso já é um mal que veio plantado da raiz. Plantação de maldição, mal hereditário, a família, né? Todo mundo tem esse problemas de geração, mas cada um que busca a sua razão. Qual é o problema que eu vivo? Então, quem vive mentindo e omitindo e fingindo, ele não quer ouvir. Por isso ele chega nesse grau. Porque ele quer justificar o próprio sentimento. Ele não quer se arrepender. Ele não quer pensar. Ele não quer ruminar. E ele não vai conseguir mais. Por isso, a ciência, os estudos humanos diz, narcisista não é uma doença, é um transtorno de personalidade. Não é uma doença, não existe medicamento, não existe tratamento, ninguém consegue tratar, porque a pessoa não quer. Porque a cada nível, a cada grau que a pessoa vai se aprofundando mais nesse sistema, ela vai fugindo dela mesma. Ela tá fugindo da sensação. Ela tá fugindo do sentimento. Então, todo mundo que tenta ajudar, ele não quer ouvir. Ele não quer falar. É o que Deus explica ali. A palavra para ele não tem sentido mais. Porque cronificou. Você não vai conhecer nenhuma pessoa que ela vive nesse estágio, nesse grau, para ele não viver condenando as pessoas, para ele não ter vícios, porque ele vai precisar dos vícios para se acalmar. Então ele vai acreditar que é feliz nos vícios, ele não acredita em Deus, não acredita na palavra, não acredita em remissão, entende? Porque ele sabe que ele mente, mas ele não consegue mais não mentir. Ele não consegue mais não mentir, porque ele torna a mentira em verdade. Então hoje ele faz uma mentira, amanhã outra, depois outra, então vai somatizando. Então por isso essa pessoa ela vai entrando numa lacuna emocional, num transtorno que vai ficando impossível a comunicação. Vai se tornando impossível você convencer a essa pessoa que ela tem esse problema, porque ela adquiriu a longo prazo esse problema. Foi a longo prazo, não foi coisa de 10 anos só de erro. É uma vida de erro. Quer dizer que hora nenhuma a pessoa pensou que mentia errado, hora nenhuma ela quis pensar na mentira, ela não quis pensar.
Entende? Hora nenhuma ela viu que estava mentindo, não, ela ignorou a mentira. Então ela está dizendo que Deus quis ela assim, que Deus fez ela assim, porque em algum momento ela viu vantagem em ser assim e ela não quis mudar. E agora ela não vai conseguir mais mudar. Para ela vai ser impossível essa mudança. Por quê? Porque ele não quer ressentir, ele não quer falar. É o orgulho. Que Deus diz, eu resisto aos orgulhosos e aos soberbos, eu combato, porque eles não querem sentir. Quando eles veem, quando ele sente, quando ele vê que está errado, ele dá tapa nas paredes, ele expulsa a pessoa, ele reage o que ele está vendo. Entende o que Deus está explicando? Ele reage à visão, ele está condenando Deus e o mundo, porque ele não quer ser remido. Entende? Então ele vai piorando o grau dos transtornos mentais. São pessoas nervosas, são pessoas que vão para os médicos, são pessoas que se agarram nos vícios, são pessoas altamente manipuladoras. Então eles perceberam que mentia, mas ele via vantagem na mentira. Por isso ele chegou a esse grau da perversidade. De uma pessoa maliciosa, mentirosa, porque ele sabe o que ele está falando, mas ele quer convencer o outro da verdade que ele criou. Ele criou essa verdade. Por isso eu estou lhe contando esse caso, que é só mais um dos casos. Eu sei que eu estou mentindo, eu sei que eu tirei sua virgindade, mas se você disser, agora é que eu não fico com você. Mas se você não disser, eu vou lhe assumir. Eu vou botar você dentro de uma casa, eu vou mobiliar, eu vou ser seu marido, porque ele tinha um plano. Que ele sabe que mentia. Então, quando ela não me suportar mais, eu não perco nada com isso. Eu não perco nada com isso. Ele está tentando um jogo. Ele joga com as pessoas, ele só usa as pessoas. O perverso, ele usa as pessoas, ele não se satisfaz mais com as pessoas, ele tá perdido emocionalmente, sentimentalmente, ele tá sofrendo a maldição. Mas ele desconhece da razão. Por quê? Porque ele ignorou a visão. Entende o que acontece com esse tipo de pessoa? Então ele é feliz desfazendo das pessoas, humilhando as pessoas, rebaixando as pessoas. Ele é feliz assim. Ele fica feliz. Então ele não assume isso. Em alguma situação, em algum momento que ele perceber isso, ele não assume, porque ele já está até se defendendo. Você não aguenta brincadeira. A pessoa não pode falar nada com você que você já está se magoando. Então ele já está se defendendo para que a pessoa não reaja. Não reaja. Porque é aquela pessoa que ela tá falando tudo na cara. Então, ora ela diz que fala tudo na cara, que ela é sincera, que ela é verdadeira, que ela é honesta, mas o tempo todo é um personagem que ele cria, porque ele fugiu dos próprios sentimentos. Então, ele buscou essa felicidade, essa razão dentro dele. Por isso ele não consegue mais ser convencido, exortado pela palavra. Então o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver remindo o tempo. Ela vai viver remindo, ela tá praticando os erros que ele é de geração. Ele vai, quando perceber, eu puxei o meu pai, isso é de família. Ele tá justificando porque ele não quer pensar, porque ele não quer mudar, porque ele não acredita na palavra. Então, esse tipo de pessoa, ele vai usar de macaco voador. Que o macaco voador, quando a pessoa, ela faz das pessoas macaco voador, ela cisma com alguém, mas ela quer uma razão. Por que é que eu vou brigar com essa pessoa? Vai, fulana, trisca nela. Derrama cerveja nela. Derrama cerveja nela que eu quero ver ela cismar com você. Deixa comigo, que eu sei o que é que eu tô fazendo. Entende? Porque ele é feliz na insatisfação. Ele é feliz brigando, ele é feliz defendendo alguém. Ele quer uma razão para ser feliz. Ele gosta da muvuca, ele gosta da sensação, da briga.
Entende? Ele gosta de causar, ele gosta de ser o centro das atenções, porque é a maneira que ele encontrou dentro dele a satisfação de ser feliz. Porque se ele tá se ressentindo, remindo o tempo, a qualquer momento ele tá cismando. E agora como é que ele vai transformar essa cisma em coisa boa? Como é que ele vai conseguir transformar essa cisma em coisa boa? Eu vou ser o super-herói. Vai, fulano. Mexe. Vai, deixa comigo, que eu lhe defendo, eu lhe defendo. Entende? Essa é a forma do transtornado, que ele não assume quem ele é mais. O personagem, o perfil, porque ele quer uma razão de superação, ele quer uma razão de ser feliz, ele gosta dos conflitos, ele gosta de desfazer das pessoas, mas ele não assume que ele é assim. Por isso ele tem macacos voadores. Macacos voadores são pessoas que eles vão se auxiliar com essas pessoas. Geralmente, esse tipo de pessoa, ele gosta de uma pessoa inferior a ele financeiramente, porque a pessoa vai perceber que ele é assim, mas não vai reagir, não vai dizer, porque depende da pessoa para beber, para se arrumar, para sair. Ele gosta de ter um cúmplice, né? Então, alguém que percebe não vai dizer. Alguém não vai dizer, fulano, é errado isso que você faz, não faça isso não. Com que razão você faz isso? Aquela pessoa não vai ter coragem de confrontar, porque ela precisa financeiramente, precisa da carona, precisa de alguma coisa. Então a pessoa anda com a pessoa, mas percebe que ela é assim, mas se omite, porque ela gosta de andar com pessoas inferiores. O narcisista perverso, ele gosta de andar com pessoas inferiores a ele. Porque ele vai ser idolatrado pelo que ele tem e não pelo que ele é. Ele vai poder se mostrar como se estivesse defendendo a pessoa, criando esse perfil, e aquela pessoa que é mais humilde financeiramente vai aplaudir, porque é uma pessoa que precisa daquela pessoa. É uma pessoa que vai ter medo de falar a verdade. É uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela vai criticar o comportamento, ela vai elogiar, porque ela vai dizer que é uma pessoa corajosa, é uma pessoa desinformada também, né? Mas vai dizer que é uma pessoa corajosa, que é uma pessoa imbatível, que é uma pessoa indomável, que é uma pessoa que defende. Então, ele está procurando se encaixar em algum lugar, o narcisista perverso. Entende? Ele está procurando se encontrar, porque ele sabe dos sentimentos, das sensações, mas ele não sabe a razão, porque ele está remindo o tempo. Ele não acredita que a palavra existe alguma consequência, que brigar é algo errado. Eu estou brigando pela minha razão, estou brigando pela minha satisfação, eu estou brigando, então ele está procurando entender. Então ele está tentando transformar, ele está gerando dentro dele, é tipo um gerador, é uma pessoa que ela é geradora, ela quer gerar a própria felicidade. Então ela vai buscar a razão de se satisfazer. Então ela vai escolher bem onde andar, com quem caminhar. Por quê? Porque na hora que ela se mostrar, ela quer ser apoiada. Então não é com todo mundo que ela vai conseguir se influenciar mais. Vai depender do grau do narcisista. Entende? Porque são pessoas transtornadas. São pessoas que estão buscando se encontrar em algum grupinho, em algum lugar. Em algum lugar. Mas eles estão perdidos totalmente na emoção. São pessoas totalmente doentes. Entende? E por isso Deus explica. Mesmo que alguém vá tentar ajudar, ele não vai conseguir entender, porque ele não quer. Porque ele não consegue mudar. Porque geralmente quem tá passando isso, né, ignorou a visão, como eu expliquei para você. Sim, ignorou a visão, ignorou a razão, não quer ouvir, não quer falar, não quer saber. Por isso você não consegue ajudar a pessoa, porque ela vai fugir. Se você não concorda com ela, ela vai fugir. Se ela não confia em você, ela vai fugir. Se ela não se sente bem com você, ela vai se esconder. Ela não vai querer saber, porque ela quer entender o sentimento dela. Por que ela é assim? Por que ele é assim? Por que a pessoa sabe que ela está mentindo, mas ela está se protegendo?
Ela está criando uma mentira para se proteger. O medo. E por que está com medo? Por que está com medo de casar? Por que quer a pessoa e não quer casar? Porque ele tem a aflição, o sentimento, a culpa dentro dele está condenando ele. Agora, da razão de que ele sabe que ele vive se satisfazendo de forma errada. Entende o que Deus está explicando? São pessoas transtornadas. Então, ele é feliz no erro. Ele alimenta o erro, alimenta as próprias iniquidades. E ele não sabe mais mudar. Ele não vai mais saber mudar. Por isso vai chegar esse nível do narcisista perverso, que ele não tem sentimento, que ele não tem razão, que ele é uma pessoa vazia, que mesmo que ele veja que ele está errado, ele está condenando você, ele está justificando, ele está convertendo em você os próprios sentimentos, porque ele não sabe mais. Entende? Porque acumulou o problema que é de geração, ignorou a visão, se agarrou em algum vício e agora ele está perdido emocionalmente. Então esse tipo de pessoa, ele vai se agarrar no trabalho, ele vai se agarrar no vício, ele vai trocar de relacionamento, ele vai ficar perdido dentro dele e quanto mais ele ignorar, mais ele vai piorar. Entende? Por isso você vai ver que pessoas estão dentro da igreja, usando a palavra de Deus, mas a palavra não frutifica mais. Por que não frutifica? Porque ele não crê em arrependimento, em perdão, em amor, em paz e em empatia. Então tudo que ele sentir, ele vai jogar. Ele vai criar um personagem para se superar, mas ele vai jogar. Porque ele quer dizer, eu mudei. Eu sou crente, estou dentro da igreja, estou pregando a palavra porque eu sou assim. Por que é que eu sou assim? Porque ele ignorou o pecado. Entende? Então, como é que vai... Só se trata isso com arrependimento. Não tem outro tratamento. Não existe outro tipo de tratamento. A pessoa vai ter que confessar o pecado. Não é para qualquer tipo de pessoa. É uma pessoa que tenha condições de desligar do mundo espiritual. É uma pessoa que é separada por Deus, que abre mão do pecado. São poucas pessoas que trabalham dessa forma para Deus. São poucas pessoas. Entende? Então o mundo esfriou o amor porque o mundo diz, não, o povo quer Deus para ganhar dinheiro. Então, se é para ganhar dinheiro, eu quero Deus também para ganhar dinheiro. Vai para dentro da igreja, mas desconhece da palavra, cria um personagem dentro da igreja, ignora o pecado e quer dizer que Deus não consegue fazer isso. Deus não consegue mudar isso. As pessoas querem dizer que é Deus que não consegue. Não, é as pessoas que não querem. É as pessoas que não querem, porque ela quer dizer, eu sei que eu minto, mas se eu já sou crente, se eu já tô dentro da igreja, se eu já fui para Quibanda, para Umbanda, para tudo quanto é religião e nada muda, porque ele não crê que a palavra tem poder. Porque ele não quer remir o tempo da forma correta. Para que Deus trate, também vai existir uma remissão de tempo. Como é que vai ser remido esse tempo? Eu vou ter que buscar ajuda. Sozinho a pessoa não vai conseguir. Em um dia, em um mês, a pessoa não vai conseguir. Entende? Então as pessoas não querem pagar o preço. Elas não querem pagar o preço porque elas não crêem na palavra. Então ela quer ter lucro com a palavra. Ela quer ter ganho com a palavra. Mas ela está presa na palavra. Está presa ali na palavra. E por isso você vai conhecer que são religiosos desse jeito. Desse jeito que ele transforma a mentira em verdade. E aí ele vai entrar nessa remissão de tempo de problema de geração. Que ele sabe que está mentindo. Ele usa a mentira. Ele é dissimulado. Ele é frio. Ele é calculista. Ele está se defendendo. Mas ele não tem humildade. Ele não tem aquebrantamento. Ele não confia em ninguém. Porque ele não confia nele mesmo. Entende? É uma pessoa que está com a mente cauterizada, o sentimento cronificado. Ele aprendeu a ser feliz de forma errada, usando a palavra, distorcendo a palavra. Então, quando você conhece um narcisista perverso, se você conhecer algum, você percebe que para conviver com ele, você tem que estar se calando. Você tem que estar se omitindo. Você não tem que falar a verdade com ele para ele não se irar, para ele não ser destemperado. Porque ele é destemperado,
Você não consegue falar a verdade para ele, mas ele quer falar a verdade para você. Ele quer usar você. Ele quer ter lucro com você. Entende? E aí você não consegue ajudar essa pessoa. O narcisista perverso você não consegue ajudar, porque ele não quer. Entende? Ele não quer. Ele quer viver. Viver nesse estilo, que ele já aprendeu a viver. Ele aprendeu. Então ele quer dizer que Deus, que ele quis ele assim. Ele quer dizer que Deus quis ele assim. Se a Bíblia toda diz que não é para ser assim. Quer dizer, ignorou a visão. Achou que não ia cronificar. Não, quando eu quiser Deus não perdoa. E eu vou vivendo. Eu preciso ser feliz. Entende? Eu preciso ser feliz. E vai vivendo. Então chega um nível, um grau, que essa felicidade para ele vai ser a única. Vai ser a única forma dele ser feliz. Vai ser mentindo. Vai ser atacando. Vai ser rebaixando as pessoas. Vai ser falando as verdades, mas sem conseguir ouvir verdade nenhuma. Então vai ficando escasso a convivência para ele. Vai ficando estreito a convivência para ele. Porque ele quer que as pessoas acreditem que ele mudou. Mas quem tenta se aproximar percebe que ele não muda. Ele não muda. Todo mundo que chega é para ele sugar, para ele manipular, para ele agredir com as palavras, para ele rebaixar, para ele desfazer, para ele falar mal das pessoas. E aí as pessoas se afastam, porque não tem um que conviva que não perceba. Só ele que não percebe. Ele não percebe. Porque ele não quer mudar. Porque ele quer dizer que ele é feliz assim, que Deus fez ele assim. Entende? E aí não tem mais como Deus exortar essa pessoa, a não ser que seja na hora de um aquebrantamento, na hora de uma doença. Que na maioria das vezes, quando fica bom, ele não busca Deus, aí fica bom, volta a cometer erros. Porque ele gosta. Entende? Ele aprendeu a gostar de ser um macaco voador, de usar as pessoas, de desfazer das pessoas, de falar mal das pessoas. E aí Deus não consegue tratar. Por quê? Porque foi adquirido a longo prazo. Então, do mesmo jeito que foi a longo prazo adquirido, para desconstruir a longo prazo. E a pessoa não quer pagar o preço. Ela não quer pagar o preço. Não é Deus que não consegue. É a pessoa que não quer. Ela aprendeu a ser feliz dessa forma. E aí, dificilmente, ela vai conseguir crer em Deus. Ela vai dizer que crê em Deus, mas na verdade ela aprendeu a crer na mentira. Porque a mentira, ele pode ser quem ele quiser. Quem usa a mentira como algo bom, ele cria um personagem para ser feliz e ele pode ser como ele quiser. Sabe aquelas pessoas que bebem e ora ela é chorona, ora ela é rica, ora ela é braba, ora ela é humilde? A mentira, ela é assim. Ela pode ser o que ela quiser. Ela não precisa ser constituída de um jeito só. Ela pode ser como ela quiser, ela só precisa ser feliz. Entende? Então ele está falando mal de todo mundo que ele pratica o mal. Ele comete o mal. Ele desfaz das pessoas. Ele rebaixa as pessoas. Ele humilha as pessoas. Ele transforma a mentira em verdade. Ele está o tempo todo se defendendo porque ele está remindo o tempo. Ele desconhece sobre a palavra. Porque Deus diz que é da palavra que nasce tudo. Então ele ignorou a palavra. Entende? Ele não percebeu que isso causa mal na vida dele. Que isso é ruim para a vida dele. Então eu fui percebendo a longo prazo e fui me moldando. Fui deixando de ser brigona, fui amenizando, fui tentando ser casada, e eu fui vendo as dificuldades de ser feliz. Por quê? Porque iniquidade e transgressão só Deus revela. Então, quer dizer, se eu vou vendo que eu preciso mudar e eu mudo, e mesmo assim eu sofro, eu fico sem entender. Porque eu tô sofrendo. Mas se eu sei que eu tô sofrendo, eu tô errando e mesmo assim eu persisto no erro, eu tô dando murro em ponta de faca, eu não quero mudar porque eu não creio em Deus. É simples assim. Eu não creio, eu não quero. Eu só nego. Eu sou uma fraude. E eu não quero saber das consequências.
Entende? E aí não tem como, porque a pessoa tá remindo o tempo da forma errada. Porque ela tá sendo cobrada. A pessoa que ela vive remindo o tempo, ela carrega culpa, ela carrega transtornos, ela carrega aflição, ela é uma pessoa ferida na alma, mas ela tá buscando uma satisfação. Ela sabe disso tudo, mas chora, quer mudar, mas não acredita na mudança. Ela mesma não acredita na mudança. Então ela vai buscar mais uma vez ser feliz. Ser feliz na maconha, na cerveja, no crack, na prostituição. Não tem como. É por isso que as pessoas, ela descredibiliza a palavra. Porque ela não sabe que na palavra tem poder. Do bem ou do mal. É o que Deus explica ali em Colossenses. Quer dizer, se existe a consequência com a palavra, por isso existem os transtornos. Aí as pessoas vivem buscando a satisfação do transtorno, porque é transtornada, mas ela não quer mudar. Entende? Ela não quer mudar. Ela ou tá presa no ganhando dinheiro no pecado, ou tá satisfazendo a carne dela no pecado. Algum motivo é. Ou no ganho, ou na perca. Como é que eu me satisfaço do pecado? Que eu tô tão presa que eu não quero mudar. Alguma coisa é. Ou a satisfação, a razão da satisfação, por isso eu ignoro a visão. Quero nem saber. Quero nem saber porque é que eu ganho, que eu perco, porque é que eu adoeço, porque é que eu tenho insônia, porque é que eu vivo brigando, porque é que eu vivo condenando. Não quero saber. Então por quê? Porque não crê. E aí quando ela quiser mudar, ela vai ver uma dificuldade na mudança. Porque ela brincou com Deus. Entende? Ela vai ver essa dificuldade em mudar. Então, por isso, o narcisismo, ele cresce. O borderline, ele cresce. As doenças mentais crescem. Porque as pessoas ignoram a verdade, a palavra. Entende? Ela acredita, Deus é bom, Deus vai me perdoar. Quando eu quiser, Deus vai me perdoar. Deixa eu ficar mais velha que eu procuro a Deus. Entende? E aí, Deus sabendo que a pessoa é assim, quando ele procurar, ele não vai encontrar. Que ele ignorou a palavra. Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.